E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no fechamento de sexta-feira? Como que foram hoje no início dessa semana? Que semana bacana, hein? Que tradezinho legal, mercado bem generoso com a gente no pregão de hoje. Expectativas muito boas para iniciar a semana que nós conseguimos atingi-la, fazendo o que precisa ser feito da forma que precisa ser feita, sempre com disciplina, com coragem para operar, com transparência e o principal, gerenciamento sempre. Fizemos um único trade no pregão de hoje, tá? Um trade bem objetivo ali, que no final das contas rendeu pouco mais de 600 pontos, mas a operação andou bastante, tá? Acabei não ficando posicionado, mas foi um belo de um trade. Você precisa estar junto com a gente, você precisa parar de só acompanhar aqui e estar lá junto todos os dias, entendendo. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Você é o meu convidado, não perca mais tempo. Link na descrição desse vídeo, preenche o formulário, eu entro em contato com você, tá? Felipe, mas eu tô vendo suas operações aqui, eu queria ver mais de perto. Vem, preenche o formulário. Minhas operações todas estou postando aí. Aqui mesmo no YouTube, acompanhe, tem lá no meu Instagram, tá? Vem acompanhar de perto um pouco do nosso trabalho, porque você vai ser impactado e vou te abençoar muito, vou te ajudar muito, fechou? Não perca mais tempo, não fique de fora e venha fazer parte hoje mesmo. Infelizmente, o pregão hoje abriu na máxima de sexta-feira. Abriu e já foi embora. Eu não tenho muito o que fazer quando acontece esse tipo de situação. O que eu tenho? Só aceitar, esperar e ter bastante paciência. Foi um cenário que demorou um pouquinho pra gente encaixar essa operação, tá? O mercado abriu, subiu em linha reta, depois acabou voltando nessa zona de FVG abaixo dos 50% do dia, e aí não tem muito o que fazer. É só aguardar o mercado chegar na melhor zona, encontrar um stop barato. Nesse caso aqui foi um stop de, não, se eu não me engano, foram nem 100 pontos, né? Aqui, ó, 95 pontos e uma operação bem legal. O mercado se desenvolveu, demorou muito para sair do lugar. Essa operação que a gente desenvolveu lá junto com o pessoal, uma operação muito demorada que não desenvolveu com a velocidade que a gente estava esperando, mas acabou indo bem tranquilo. Observa aqui a situação. O mercado foi. Acabei visualizando essa região. Felipe, mas você fala sempre de não pegar operações quando sobe em linha reta e cai em linha reta. Observa que tem um pivô bem aqui, queridos. Observa que esse pivô foi criado no início do pregão. Eu acabei não me posicionando nesse primeiro FVG que o mercado deixou aqui, ó. Deixa eu dar um zoom out para você visualizar com bastante clareza, tá? Eu vi. Nós conversamos lá junto com o pessoal, eu acabei não me posicionando, ele deixou um belo FVG na abertura logo de cara, de um trade que foi bem rápido. Pô, Felipe, por que você não operou esse FVG? Muito simples, não tinha uma estrutura ainda, ele fez um movimento de alta, ele armou um pivô, tocou no FVG e foi embora. Ah, mas infelizmente, querido, fiquei de fora, perdi essa operação, perdi esse movimento. Foi lindo sim, foi bacana sim, mas infelizmente eu mesmo não peguei essa operação e fiquei olhando. Só que ele deixou esse pivô. E foi ele que eu usei como referência de indução. Eu falei, muita gente está vendendo, muita gente está vendo esse movimento. Foi logo após a abertura do mercado à vista. Estávamos sim na expectativa dessa venda aqui da máxima do pregão, tá? Enxergamos essa leve manipulada, enxergamos essa invertida do preço aqui na microestrutura, só que ele não voltou nessa zona aqui de venda e aí eu acabei perdendo esse belo movimento aí de queda que foi muito agressivo, mas infelizmente eu fiquei de fora. E aí chegou aqui, não teve conversa, tá? Chegou aqui na minha zona. Abaixo de um ponto de indução, eu tenho um FVG, uma confirmação do gráfico dos 5 minutos. Eu poderia fazer qualquer marcação, poderia marcar aqui essa base, poderia usar o próprio FVG dos 5 minutos, poderia usar microestrutura, independente do que você usou como referência. Entendeu que essa zona aqui era uma zona compradora, você vai executar. Se o stop tá barato e o alvo é expressivo, você acredita. Tanto que no decorrer dessa operação, em alguns momentos eu falei, nossa, isso aqui era uma indução, o mercado tá armando uma bandeira para continuar a queda, deve somente manipular esse topo aqui para inverter esse preço. Só que eu falei, ó, eu tô na operação, enquanto não manipular esse topo eu não posso fazer, não tem muito o que fazer, eu vou pagar para ver essa operação. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, acelerou, voltou até que o mercado se desenvolveu e ufa, deu um belo de um movimento aí, acabou pagando e pagando bacaninha. Se você sempre observar, movimentos vão aparecer
em concordância com a movimentação principal. O preço se movimenta sempre atrás de estruturas de topos e fundos. Só que para que o mercado se desenvolva para alta, é necessário uma manipulação de um fundo. É necessário que aconteça isso. E ele vai usar cenários internos e o principal, cenários externos para que aconteça esse movimento. Observe o mercado subindo. Cadê uma manipulação? Tentou a primeira manipulação, o preço não teve força. Conseguiu formar a segunda manipulação e o mercado se desenvolveu. Você tem que estar muito ligeiro a isso. Veio da manipulação, rompeu e deu continuidade, essa zona aqui agora é sua principal zona. Já que o mercado limpou uma liquidez e se desenvolveu na continuação, essa zona aqui como um todo é uma zona de defesa, conhecidos por muito o order block, conhecido por outros como uma zona de demanda, é uma oportunidade. Olha a indução novamente acontecendo antes da zona principal. É você se posicionar para comprar e destravar esse movimento. O mercado acabou andando bacaninha aqui até esse último topinho, 430 pontos, mas você poderia tentar levar esse alvo na zona técnica aqui, 1000 pontos. Que infelizmente, como o pregão fechou, esse é um trade com expectativa para o dia de amanhã. Você não pode se limitar ao dia anterior para perder o foco do alvo, tá? Eu sempre falo, eu uso o dia anterior como referência para o dia atual. Então, sim, para o pregão de amanhã, eu tenho a expectativa desse alvo. Ah, mas o pregão fechou, eu tenho que zerar tudo. Não, se o mercado veio de uma estrutura que está permitindo sonhar com continuidade, seu foco vai ser esse. Ah, mas aí amanhã o mercado abre aqui. Ele perdeu a estrutura de fundo? Não. Ainda tem cenários que possibilitam essa continuidade. Por isso que por mais que eu fale que você tem que usar como um norte o dia anterior para o dia atual, a sua principal referência é atenção total na abertura. Tudo, queridos, é contexto. Só que você fica preso ao seu pré-mercado, aí o mercado abre aqui, você fala, nossa, ele limpou essa liquidez, esse fundo duplo agora que ele vai estourar na alta. O mercado está invertendo. Ah, mas o contexto foi um fechamento aqui de uma tentativa de continuidade, uma abertura que está limpando a liquidez, mas eu ainda acredito muito na ponta compradora. Então você tem que fazer o quê? Esperar minimamente uma estrutura aparecer com liquidez interna, rompimento, reteste para você se posicionar. Você tem um norte, você tem uma base. Não se apegue à sua vontade. Opere o gráfico, entenda o contexto, faça o que precisa ser feito, fechou? Lá no mini dólar, o oposto do índice, porque o dólar fechou travado, não tinha direção no pregão de sexta-feira. Você pode observar que o dólar tentou subir, não conseguiu dar continuidade. O dólar tentou cair, não conseguiu nem manipular essa região. Isso no pregão de sexta. Então, para hoje, a gente fica meio limitado na expectativa de algum desses dois movimentos acontecerem. Então, o dólar abre na zona principal, 50%. E aí eu falei assim, olha, vamos observar qual das duas referências que ele vai conseguir. Principalmente na manipulação, uma oportunidade. Não conseguiu manipular o fundo, tocou com maestria na mínima e acabou invertendo também sem oportunidade de entrada. Acabou chegando muito próximo da máxima e não conseguindo. Então eu tenho um pregão duplo de extremidades que o mercado não está conseguindo. Só que vamos limitar alguns detalhes aqui. Vamos pegar aqui essa estrutura interna que ele liquidou na própria referência de sexta-feira. Aí você fala assim, nossa, mas aqui foi uma operação que o mercado validou essa inversão e retestou essa zona, entregou esse movimento agressivo aqui para baixo. Isso é legal? É. Mas ele deu continuidade? Não. O que você vai fazer? Fala, pô, Felipe, mas ele voltou de novo a essa zona. Eu tenho que vender uma vez mais. Tá bom. Confirmou a microestrutura para amanhã mais uma venda na expectativa de limpar esse fundo triplo. Isso é ruim ou bom? Eu não sei. Por quê? Porque se ele confirmar, é ponta vendedora para romper esse fundo. Aproveitando que o índice está 100% alta, o dólar, vamos ver e vamos acreditar que o dólar vai conseguir confirmar esse movimento para baixo. Lado oposto, não limpou essa liquidez, mas o dia de hoje já permitiu um rompimento. Uma microestrutura segue muita ponta compradora sem medo de ser feliz, fazendo o que precisa ser feito com coragem e muita ousadia. Por quê? Coragem com muita ousadia. Porque às vezes você fica fixado aquela estrutura de correlação. Não, se o índice está subindo, eu só posso operar o dólar na ponta vendedora. Só que muitas das vezes, o mercado lá no índice vai ficar travado. E a operação do dólar vai entregar esse movimento de
talvez reversão. Por que eu tô falando de talvez? Porque isso aqui não é parâmetro nenhum, tá? Caiu demais, agora tem que subir. O índice subiu demais, agora tem que cair. Quem tá nessa perspectiva e até hoje não aprendeu a operar de verdade o mercado, porque fica preso a sempre aquele movimento. Perdi o movimento inicial, agora o mercado vai corrigir, eu tenho que pegar a correção. Perdi um movimento forte aqui, agora o mercado tem que reverter ou tem que fazer um pivô para eu comprar de novo. Tenta aproveitar os movimentos, seja a compra nas mínimas, seja a venda nas máximas. Mas o mercado não está conseguindo corrigir, Filipão. Preste atenção se não está mostrando microestrutura de continuidade, se não tem mais alvos lá para você conseguir continuar na ponta compradora. Me ajude a te ajudar, cara. Faça o que precisa ser feito com muita coragem e disciplina. Eu acredito muito que você, com confiança, fazendo o que precisa ser feito lá na sala, entendendo os conceitos verdadeiros do mercado, seus resultados vão aparecer cada vez mais e mais. Fechou? Sem medo de ser feliz, paciência e atenção. Te espero do outro lado da tela. Venha fazer parte, não fique de fora. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!